Agora a gente vai tirar dúvidas, mitos e verdades na maternidade. As mamães ouvem bastante o que pode, o que não pode com o bebezinho, dorme junto, dorme no berço. É o nosso quadro Bebê a Bordo. Bebê a Bordo. E eu já estou aqui com a pediatra Isadora Vieira. Isadora, obrigada pela presença. Obrigada eu pelo convite. Bom dia. Bom dia. Tem muita coisa que se fala de bebezinho, né? E o pediatra tem que ficar desmentindo. É verdade. E as mães sofrem com uma informação daqui, outra de lá. Chega muita coisa para você? Ah, eu posso fazer isso com meu bebezinho? Sim, bastante. Nas consultas a gente aproveita justamente para isso, né? Para estar conversando, tirando as dúvidas, esclarecendo, principalmente para as mães de primeira viagem, aqueles primeiros dias com os bebês, onde surgem mais essas dúvidas. Nós preparamos aqui umas telas, né, para a gente começar a tirar essas dúvidas. O que é mito e o que é verdade, então. Vamos lá. O bebê deve dormir no berço e não com os pais para não se tornar dependente? Vamos lá. Essa pergunta a clássica. é bem clássica. E assim, ela depende. Porque assim, quando a gente está falando de um bebezinho recém-nascido, ele vai dormir bastante, né? Então ele vai passar um grande período do dia dormindo. Então, às vezes, ao longo do dia, o bebezinho, nessa idade, ele precisa muito do contato com a mãe, né? E aí, muitas vezes, a mãe fica agoniada, que vai ficar acostumado, ficar ali com ela. As pessoas falam, põe um pouco, põe no berço, então vai ficar coleiro, né? E assim, Coleiro é de quem é muito colo, né? Quem fica muito no colo. E assim, nesses primeiros dias ali, ele precisa mesmo desse contato, né? Então não faz mal deixar ele ali um pouco, né, dormir. Agora sim, o horário de sono do bebê, ele deve dormir no berço por segurança, né? Então, não dormir ali junto na cama, né? A cama compartilhada. Exatamente. Ainda mais nesses dias, o casal tá já super cansado, né? Então, a gente deve fazer o local seguro do bebê dormir. Então, daí sim, no bercinho, né? Mesmo que do ladinho da cama, o bercinho acoplado, mas não ali junto com os pais, né? Ou em cima. Isso realmente daí pode ser perigoso. Então, dá para colocar o bercinho no quarto. Eu lembro quando meus filhos nasceram, tinha aquele Moisés, né? Que a gente deixava ali, que é um berço um pouco menor, né? Um cestão. Pode colocar no quarto. Pode sim. Até 6 meses, a recomendação é que o bebê fique ali junto com os pais, né? Justamente pelos riscos, né, de engasgo, né? E outros riscos. A mãe também está amamentando com mais frequência, então fica mais prático. E hoje em dia tem diversas opções, né? Tem o bercinho acoplado, até que ele fica junto ali quase com a cama, então fica fácil. Tem alguns carrinhos que tem um cesto como se fosse o Moisés mesmo. E tem os bercinhos também menores, maiores, que dá para estar adaptando ali. Mas dormir no quartinho, a partir de quanto tempo? A partir de 6 meses. Daí já dá para transicionar o bebê para o quarto dele, né? E aí hoje em dia tem babá eletrônica, né? Tem várias tecnologias aí para estar facilitando também essa transição. Porque tem mães que acham, né, só finalizando, né, que essa questão do vínculo, que seria melhor se o bebezinho tivesse junto no quarto ou na mesma cama. Isso não tem nada a ver, porque o vínculo vai haver, né, o dia inteiro. Exatamente. É nisso que eu tô falando. Em outros momentos, né, ficar ali com o bebê no colo, suprir essa necessidade mesmo dessa fase de esterogestação, que é essa fase de adaptação do nascimento, né? Mas no horário que o casal também for dormir, né? Aí sim é adequado que a gente faça o bercinho seguro. Vamos para o próximo. O umbigo do bebê deve ser coberto até que caia? Mito ou verdade? Esse é um mito. Esse a gente não tem como ficar em cima do muro. Aquelas cunhadas que ficam falando que tem que... Põe a faixinha, né? Põe a faixinha. Enrola essa barriguinha, não. A gente tem que deixar o bebê, ao contrário, inclusive, o umbigo precisa ficar livre, a gente precisa deixar esse umbigo seco, né? É justamente deixando ele mais seco que vai acontecer ali a cicatrização, né? A mumificação desse coto umbilical para que ocorra a queda, né? Então a gente precisa fazer a higiene nas trocas e deixar ele arejado cair mesmo. naturalmente. Exatamente. Quanto tempo mesmo que leva para cair? Até 15, tem alguns bebês 20 dias, mas a média é 7 dias de vida ali, o coto geralmente já cai. Eu me lembro que tinha essa preocupação do nosso umbigo, né? Ficar bonitinho, e o do bebê também. Tem esteticamente ali, dá pra você controlar
abalar isso pro bebezinho? Não. E assim, mesmo depois que cai, né? Daí tem uma outra dúvida que é sempre assim, se faz faixinha, coloca moedinha, coloca alguma coisa para o umbigo não ficar estufadinho, né? Então, não precisa. E essa parte estética, isso vai acontecendo gradualmente. Às vezes, logo quando cai, fica ali um pouquinho ainda mais abalado. Tem alguns bebês que têm a hérnia umbilical, que ela é fisiológica, até 2 anos ela tende a regredir, então a gente não vai fazer nada. E aí coloca até em risco o bebê, a gente amarrar a barriguinha, deixar presa, né? Então isso a gente não orienta mesmo. Eu vou confessar que moeda eu coloquei. Colocou. Coloquei na A minha mãe né? fala que colocou na minha barriga. A moeda eu coloquei, gente. É preciso ter muito cuidado para não bater a moleira do recém-nascido. Mito ou verdade? Assim, é uma verdade, né? Mas, assim, não é aquele tabu todo que existe ali quanto à moleirinha, né? A fontanela. A cabeça do bebê como um todo é mais sensível, né? Então a gente precisa ter um cuidado. Mas não precisa ter medo da moleira, né? Eu percebo que às vezes tem criança que fica até começa a fazer aquela crosta láctea, que é aquele cascãozinho ali em cima, porque os pais têm até medo de passar a mão ali. Então não tem problema com passar a mão. Eu até na consulta falo, olha aqui como palpem, né? Porque é importante saber como é o normal, justamente para se tiver qualquer alteração, saber identificar também. A moleira, pra gente poder explicar, é o quê? É uma abertura mesmo ali que tem no crânio, porque a cabecinha do bebê, ela vai crescer bastante, né? Ao longo desse primeiro ano de vida. Então, ela precisa desse espacinho para ir acontecendo o crescimento. E ela vai fazendo a fusão, né? Aí até 1 ano e meio pode acontecer. A partir de 8 meses, assim. Então, daí vai fazendo o fechamento. Vai fechando. Exatamente. Mas tem que, né, tomar um cuidadozinho, né? Com a cabeça como um todo, assim. Mas não esse medo todo que existe ali só com a moleira. E se bateu a cabecinha, alguma coisa, correr pro médico. Exatamente. Se for bebês menores de 1 ano, quedas mesmo importantes, né? Que houve queda, precisa ser avaliado. Recém-nascido não enxerga cores. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. O recém-nascido, né? Então, ali até 3 meses de vida, ele ainda realmente não enxerga colorido, né? Então, ele enxerga mais preto e branco. Então, os contrastes chamam muito a atenção do bebê. Então, é uma coisa até que eu oriento também na consulta, brinquedos preto e branco, algumas ilustrações preto e branco com alto contraste, que é o que vai chamar muito a atenção deles nesse começo, né? Então, porque até quanto tempo de vida? Até uns 3 meses ali, quando começa essa visão, né, já começando a definir algumas cores primárias, né? E aí, ao longo desse primeiro ano de vida, essa visão vai cada vez mais evoluindo. No começo, eles ainda enxergam bem embaçados, muito mais de perto, e essa visão vai ganhando, né, mais nitidez aí ao passar dos meses. Mas como recém-nascido, realmente, eles não enxergam cores. Por isso que quando a gente chega depois dos 3 meses de vermelho lá, nossa, a gente exatamente, chama atenção que são pro bebê, né? É uma das cores primárias, exatamente. E a mãe reconhece como? Bom, pelo cheiro deve ser, né? Assim, porque não enxerga a cor. Exatamente, mas é o cheiro, exatamente, o cheiro, a voz, por tudo isso. Alimentos ingeridos pela mãe podem causar cólicas no bebê. Essa eu quero saber. Mas é verdade. Alguns alimentos, né, podem potencializar os desconfortos no bebê, mas o que eu sempre falo, assim, não dá pra gente generalizar, né? Esse alimento vai causar cólica, então você já começa não comendo, restringe a mãe com uma alimentação super restrita, isso é prejudicial, né? Então a gente vai individualizar sempre no consultório, converso muito com as mães sobre isso. Você pontuou que hoje você comeu, né, alguma coisa, piorou, vamos, né, evitar, né, as leguminosas, o feijão, deixar de molho, né, antes de fazer o preparo. Então, quando a gente tem um bebê que está sofrendo muito de cólica, existem alguns principais alimentos que a gente tem que ficar mais atento. Quais? Né? Leite, por exemplo, né? O leite é um alimento que pode, inclusive, causar a alergia à proteína do leite de vaca, né? Em alguns bebês que vão... No bebê? Exatamente, que tem essa patologia. Então, quando a mãe amamenta e o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, ele vai desenvolver sintomas. E a gente vai precisar tirar o leite da dieta da mãe, né? Mas isso são casos patológicos, né? Que a gente vai identificar. O feijão, né, que você falou, que dá uma cólicazinha. Pode dar um pouco mais de gases, né? Então, se a mãe nota isso, aí, né?
tentar diminuir um pouco o consumo, deixar de molho, né? Essas medidas para minimizar. E ó, aqui, gente, eu faço um parênteses. Na internet, a gente encontrou isso como se fosse mito. Então, não acreditem em tudo que está na internet. Você tem que checar e conversar com o pediatra do seu bebê, Exatamente. né, Isadora? Esse é um assunto bem, um assunto bem polêmico, assim. Mas na prática clínica é muito nítido que sim, alguns alimentos interferem, tanto quanto a gente está falando de uma patologia, né? Que a gente precisa tirar o leite da mãe para minimizar os efeitos no bebê. Então não tem como a gente dizer que o que a mãe come não está influenciando, né? E passando para o bebê. Então o bebê que está sofrendo de gases, a gente vai sim precisar ficar atento à alimentação dessa mãe. Dá tempo de mais uma, última. Bebês sentem mais frios que os adultos? Isso é bem clássico, né? Enche de blusa, enche de coberta. Exatamente. Né? Isso é um mito, assim. A gente só tem que pontuar ali, o bebezinho no recém-nascido, ele tem uma maior dificuldade de manter a temperatura. Mas isso ali nos primeiros dias de vida. Ele vai precisar ficar um pouco mais agasalhado, né? Mas, no geral, né, passando ali esses primeiros dias de vida, a gente precisa cuidar com o hiperaquecimento do bebê, né? Então, aquela ideia de que manter o bebezinho quente, até esquentar a mãozinha, o pezinho, né? Você vai deixar o bebê muito aquecido. Então, porque as extremidades vão sempre estar mais frias. Então, eu sempre oriento colocar a mão aqui por dentro, sentir como está a temperatura do tórax, da barriguinha. E sim, às vezes a gente pode tirar até por nós mesmo. Hoje, né, tá um dia agradável, daria para usar uma manga curta. O bebezinho, às vezes, você coloca um bodyzinho, né, de manga longa levinho. E os bebezinhos já maiores, ali de 3 meses, você pode, inclusive, deixar um bodyzinho de manga curta também. Então, eu percebo que mais eles são hiperaquecidos, os bebês. Isadora, muito obrigada pela sua presença eu, pelo hoje, convite, viu? foi um prazer. Volte sempre pra gente tirar mais dúvidas aqui das mamães de primeira viagem.